Fala, conexos e conexas! Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Conexão Viagem. Nesse videocast, a gente sempre conecta dois assuntos. Viagem, é claro, e o segundo assunto, quem determina é sempre o nosso convidado ou a nossa convidada. E aí pode ser o quê? Esporte? Sim. Arte? Gastronomia? A gente conta já já. Antes, cumprimentar o meu parceiro de jornada, Rodrigo Possato. Fala aí, Possato. Oi, Sheila, tudo bem? Bom estar aqui de novo no Conexão Viagem para mais um episódio, mais histórias de viagem interessante. Lembrando que o nosso podcast está nas principais plataformas de distribuição do Brasil. Temos nosso canal no YouTube, Conexão Viagem. Corre lá, se inscreve. Toda quinta às 18 horas, uma novidade para você. Boa. E hoje, vamos comer bem? Vamos comer bem, vamos comer doce. Ai, que delícia! Quem não gosta, né, gente? Porque a nossa convidada de hoje é muito especial. Ela é uma referência, acho que a maior delas, em confeitaria no Brasil. Chefe, confeiteira e apresentadora de TV, Carole Crema. Obrigada, Carole. Que bom ter você aqui com a gente. Que delícia. Não tem doce, tá? Mas eu sou docinha, vocês vão curtir. Bom, não tem doce, então obrigada pela presença. Não, tô brincando. Até a próxima. Muito obrigada, uma delícia ter você aqui, viu? Obrigada pelo convite, adorei. Gente, agradecer demais quem viabiliza, quem permite que esse podcast aqui exista, que são os nossos patrocinadores que apoiam essa iniciativa, a começar pela Enkel, que é um dos grandes parceiros aqui dessa iniciativa. Parceria Além da Nuvem. Quem mais? A gente é a Travelex Confidence, a maior casa de câmbio do Brasil, com mais de 120 lojas espalhadas por aí para tudo que você precisa para sua viagem internacional. E também a NW Turismo, que realiza o seu sonho de viagem do seu jeitinho, bem personalizado. E a Hero Seguros, a maior empresa de seguros viagens do Brasil, que está com a gente desde o primeiro episódio e no final entrega um presente para o nosso convidado. Vai ter presente, vai ter presente. Não, eu achei que ia ter viagem, achei que a gente ia fazer esse podcast do avião, do navio, mas... Chegaremos lá. Uma hora vai. Isso. Carole, vamos lá. Eu comecei falando aqui que você é mesmo essa referência toda em confeitaria no Brasil. Se notabilizou pelo seu trabalho, mas aí para o grande público também com a apresentação em programa de TV. E a gente vai falar um pouco sobre essa experiência. Mas eu queria, antes de mais nada, saber da sua relação com viagem. Ou seja, que viagem te marcou como chefe confeiteira? Ai, meu Deus, viajar é sempre muito gostoso, é muito inspirador. Eu tenho uma coisa de desconectar para ver outras coisas e aí a gente acha o que a gente quer, né? Uhum. A serendipidade, certo? Certo. Uma das viagens que eu fiz muito interessante, tem várias que eu vou lembrando aqui ao longo, tiveram duas muito especiais. Uma que foi aqui para o sul da Bahia, que foi o único ano que o Brasil... sediou e recebeu o Salão do Chocolat. O Salão do Chocolat é um evento internacional que tem no mundo inteiro, é originalmente francês, e foi ter no Brasil, e eu fui a única brasileira no meio de todos os caras que eram, fico arrepiada de lembrar, que eram os meus ídolos. Estamos falando de coisa de, sei lá, uns 13, 15 anos atrás, 2010, eu acho, 2011... Então, não tinha essa coisa de rede, eu não tinha muita noção do tamanho que aquilo seria. E foi em Itacaré, que já é maravilhoso, né? Não precisava ter nada, só estar em Itacaré já era bom. Cheguei, tranquilinha, na minha humildade, de verdade, vocês falam que eu não acho que eu sou nada, eu sou só uma pessoa que amo fazer o que eu faço e trabalho bastante para isso. E aí tinha lá, era um resort muito lindo. Então, a recepção em cima e os quartos, e aí você descia uma escada e tinha o restaurante. Acordei, cheguei à noite, no dia seguinte acordei, fui tomar café da manhã e eu levei a Marina Hernandes, que é minha melhor amiga, também é chefe de cozinha e confeiteira, sensacional, bem mais nova do que eu, bem mais antenada do que eu, isso é importante também. E a gente sentou para tomar café e ela estava sentada virando para a escada, e eu de costas para a escada. E ela falava assim: Carole, tá descendo agora o fulano de tal. Agora não vou lembrar os nomes, tá, gente? Aí é outro problema, né? Ah, tá descendo o fulano de tal do Japão. Eu... Tá descendo não sei quem, De repente, aquele salão de café da manhã tinha os caras, todos os meus ídolos. Sabe as pessoas que você... Eu
eu tô na confeitaria há 23 anos. Então, há 23 anos, mesmo antes de ter rede social, que eu entrava no site, que se eu ia viajar, eu ia na loja do cara, o Pralu, eu lembrei agora. Daqui a pouco, muitos nomes. E aqueles caras que são a sua referência máxima, mesmo. E eu falava, não é possível. Então, assim, já tomar café da manhã com eles foi incrível. E aí, graças à desorganização do nosso Brasil, ainda mais na Bahia, complicado, né? Porque o ônibus não chegava no horário. Itacaré é difícil o acesso. E o europeu, só tinha europeu e a Carole. Eu era a única brasileira ali no meio. E aí... Os europeus, você imagina. Vamos sair às 8 da manhã. Às 8 da manhã estava todo mundo esperando. A gente está acostumado. A gente marcou às 8, a gente sai do quarto. 8h15? Exatamente. Boa, né? E aí, nessa história, eu virei meio que a porta-voz do grupo. E eu virei a Santa Carole. E aí, fiquei amiga dessa turma toda. Então, na última noite, teve forró, puxei todos para dançar comigo. E, então, foi muito marcante, né? Essa coisa de estar muito próxima desses ídolos meus todos, dessas grandes referências mundiais, né? E estar ali no meio. Então, essa foi maravilhosa. E depois... Já que o Posato, a gente aqui nos bastidores falou do bolo de coco, eu fui 3 vezes cozinhar em navio, que é uma loucura. E aí fazer bolo de coco para 5.000 pessoas. Nossa Senhora. Mas, eu gente... e sozinha, era Só eu. vocês duas, para 5.000 Eu pessoas? e uma pessoa do navio. Caramba. Aí eu passei o dia inteiro fazendo, assim, das 6 da manhã até a hora do serviço lá, fazendo bolo de coco. Foi também uma experiência muito linda. Muito Que linda. demais. Bom, tenho 1000 perguntas sobre as duas experiências. Primeiro, em Itacaré, é o seguinte. Tem um café da manhã que alguém teve o desafio de preparar para toda essa galera aí. Eu já imagino a cabeça dessa pessoa que teve que cozinhar esse café da manhã. Ou não, já era algo previamente... Não? Eu acho que ninguém se ligou. Muito do que eu acho. Estava tudo normal, tudo muito bom. Era um resort muito bom, era um hotel bem legal, mas assim, bem normal. Tá. No café da manhã, tapioca, né? Assim, só uma tapioca já resolve super. Agora faltou. Eles não arriscaram nenhum doce, né, Não. gente? Não tinha põe doce no café nessa da manhã, mesa. né? Senão eles vão criticar. E uma coisa que até fui eu que fui atrás, 2 coisas eu fui atrás, porque a minha impressão foi que as pessoas não tinham noção De quem estava do ali, tamanho dessas Entendi. pessoas, porque às vezes, né, na sua área, quer dizer, a gente não sabe quem é exatamente todo mundo. Hoje, talvez um pouquinho mais fácil, porque a comunicação, enfim, tá melhor. Mas eu não acho que as pessoas tinham noção. Aí eu fui falar com a organização do evento e falei, olha, precisa ter um jantar baiano, que não tinha. Então, organizei isso e depois organizei para ir no Beto do Paraíso Tropical, que é um lugar maravilhoso, já que a gente está falando de viagem. Isso Aqui aí. é uma dica. Mande dicas. É em Salvador, é super fora do circuito, é um bairro afastado, você tem que se programar, chama Paraíso Tropical. O Beto, que é o chefe de lá, que é uma figura maravilhosa. Ele conta uns casos que a gente não sabe se é verdade, se é mentira, que ele tem não sei quantos filhos. Bom, ele tem uma fazenda gigantesca na Bahia, beira-mar. E aí ele faz um trabalho com as frutas brasileiras que é maravilhoso. Então ele que começou a fazer muqueca de caju, muqueca de banana, Caramba. isso tudo nasceu lá no Beto. E ele faz uns sucos de fruta frozen, que imagina, frozen eu tô falando agora. Agora, né? Mas ele faz, sei lá, 30, 40 anos, com as frutas mais diferentes. Então, também organizei para levar toda essa galera. Falei, não, eu tenho que levar esse pessoal para comer lá e para ter essa experiência, né? Mas Achou pro resto aí o do pe- Beto? Eu tô Achou procurando, Paraíso porque eu gosto de Tropical? marcar tudo no Google Maps já, porque já fica pra próxima vez em que eu for, eu já sei onde ir, tá? Eu tenho um É, mais orgulho afastado da mesmo. Sheila. Não, eu já marco direto. ela é porque muito ficam organizada todos com as viagens os dela. pins para uma próxima viagem. Mas aí você virou Santa Carole mesmo, né? Com a Santa sugestão Carole. do jantar baiano, né? Total. E Deu uma o salvada. Paraíso Tropical, salvei. Foi muito legal. E esse evento que aconteceu no hotel, ele é um evento que acontece todo ano em algum lugar do mundo? O que é esse evento? Só para... O Salão de Chocolate é um evento que acontece em algumas capitais do mundo. E foi só essa vez no Brasil. E ela tem exposição, então tem um desfile de roupas feitas de chocolate sensacional. Tem
expositores que são desde os maiores chocolatiers do mundo, que eles viajam com o salão pelo mundo mostrando o trabalho deles e tal. Tem até uma parte de venda, então você pode comprar o produto deles e tal. Muitas aulas, tecnologia, inovação. Então, tudo que é Legal. que A tendência do chocolate. quente no chocolate tá no salão. Que legal. É muito bacana. E quando você planeja uma viagem, seja ela trabalho ou a lazer, você considera programa envolvendo confeitaria local ou não? Você foge disso? Eu fujo. Ah. Eu tenho... Sério? Casa de Ferreira, espeto de pau. Eu tenho uma coisa muito maluca. Que eu tenho só um botão. É on ou off. Eu não Tá. tenho dimerização. Não é de nuances. Nada. Então, a hora que eu tô de férias, eu estou de férias. E aí, a minha cabeça tá em fazer o que eu tenho que fazer ali. Eu gosto de comida de rua muito mais do que restaurante. Eu prefiro infinitamente ficar horas no supermercado do que num... Agora, Isso é muito legal. Essa é uma Sim. dica boa, né? Frequentar o supermercado local, que tem descobertas muito legais sempre, né? é o jeito de você conhecer a cultura alimentar do país. O que eles comem, você vai descobrir ali, né? É ali. Porque, assim, o restaurante, a não ser que você seja muito preparado, escute a Conexão Viagem, pegue todas as dicas. Tem um Google Maps todo cheio de pontinha, né? Seja Sheila, que é o meu orgulho, um dia eu quero ser que nem ela. Que você seja super organizado, você acaba indo meio que no mainstream, né? O que todo mundo vai. E aí, quem que eu falei esses dias? Que falou da comida. Minha filha foi pra Costa Rica. Não, Costa Rica? Sei lá. Foi agora pra uma coisa do Caribe aí. Com a família do pai. E aí eu falei, e aí, filha, a comida lá? Ai, mãe, pizza, hambúrguer. Porque aí é restaurante internacional pra turista. Comida de turista, né? Comida de turista. Então, se você não é ligado, você não conhece a cultura alimentar do lugar. Você acaba parando nisso, né? Na pizza e no hambúrguer. Então, o supermercado, ele tem essa riqueza. E eu tenho a pira, não de conhecer... Eu não tenho vontade de ir à confeitaria ou ao restaurante. Eu tenho vontade de cozinhar os ingredientes locais. Muito tá. legal. Essa é a minha loucura. E aí, desde o advento do Airbnb, pra mim, assim... Virou fã. Eu sou fã, número 0, porque é isso, eu tenho que ter uma cozinha. Se eu tenho uma cozinha, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, porque é onde eu me aproprio. Né? Eu lembro, sei lá, no Canadá, uma vez estava uma turma de amigos e falei, pode todo mundo sair. Me deixa um carro, eu fui a 3, 4 mercados, comprei tudo que eu tinha vontade de experimentar e de ver. Tinha cebola, sei lá, eu lembro da cebola porque foi muito marcante. 10 tipos diferentes de cebola. Eu comprei as 10 e fiz as 10 e provei as 10 para entender as nuances dessas 10 cebolas, né? Então, essa é a minha loucura. Viaja comigo, então, que eu saio, você fica, não? Você não planeja, mas você usa os seus conhecimentos lá, né? Exatamente, você é compra. isso. A minha coisa, eu tenho uma loucura por cozinhar. Entendi. E realmente, isso pra mim é uma coisa muito, muito louca. Teve outra viagem também que foi legal, já que a gente vai falar de viagem. Meus pais amam viajar. Meu pai, ele pode... Eu lembro da gente, sei lá, adolescente, ele dizia assim... Ai, minha filha, se em vez de diploma, você pudesse entregar para o emprego um passaporte todo carimbado. Ia ser coisa bonita, né? E ele tem essa loucura, e eles viajam muito. Meu pai... você pode chamar meu pai aqui. Que legal. Olha aí, ó. Porque o meu pai tá com 87 anos, vai fazer agora, 87 anos mês que vem. O cara conhece tudo, estuda. Ele chega nos países, os guias vêm perguntar se ele é professor de geografia, porque eles Olha que barato, se preparam. gente. E aí, eles fizeram uma viagem agora, a gente já velho, adulto, com o meu irmão, que é o mais velho, primogênito, eu sou a do meio. Aí a bebê, que é a minha irmã mais nova, falou: vai viajar com ele, tem que viajar comigo. Foi viajar. E aí, obviamente, depois disso, resolveram que tinha que me levar também para algum Pra não lugar. ficar chato, né? Tem Pra que não ficar levar ela. chato, porque a filha do meio é assim. E aí, o que você quer? Eu falei, eu quero, porque meu pai também gosta de cozinhar. Eu falei, eu quero ir pra Itália, ficar num lugar que eu já conheço, eu não quero fazer zero turismo. Eu quero acordar, ir pra uma cidadezinha, fazer compras, voltar pra casa e ficar cozinhando, tomando vinho e batendo papo. E nós fizemos isso. Ficamos 10 dias na Toscana, eu, minha mãe, meu pai e minhas filhas. Só fazendo isso. Mas que delícia. Coisa boa, hein? Acordava às 11 horas da manhã. Sem obrigação, sem nada. Zero. Era isso. O que nós vamos comer hoje? Vamos comprar.
E aí faz a focaccia, espera fermentar, e tarará, e vai buscar o tomate não sei aonde. Então, levamos bronca, né? Porque aí os adultos enchiam a cara, a gente ficava dando risada com as crianças a noite inteira, não sei o quê. Levei até multa do condomínio lá do Canônica de Cortino. Mas foi uma viagem também muito gostosa. Uhum. E aí, quando você viaja, você fala assim, eu cozinho pra todo mundo. Faz almoço, jantar e tal. E faz doce. Menos doce, Tá. Sheila, é engraçado. Só bolo de coco pra 5 mil pessoas. Bolo de coco para 5 mil, tranquilo. Pra família Garantiu já não. uns 10 anos fazendo isso. doce, agora não precisa mais. Né? E eu acho que a sobremesa... Na verdade, o que acontece? Eu sou cozinheira que virei confeiteira. Uhum. A minha origem é a cozinha quente. E a comida, ela é essencial, tem que cozinhar todo dia. Então, a cozinha quente acaba sendo a minha grande loucura. O que eu faço, eu cozinho em casa todos os dias. Então, o doce, como também, primeiro, eu tenho doce aonde eu olhar, né? Porque onde eu vou, eu ganho doce, eu tenho doce 24 horas por dia. Só te olha um açúcar e fala, dá um doce pra ela aqui. Ou me dá um doce, eu pergunto, olha pra mim e fala assim, não tem bolo de coco na sua bolsa? Não tem. Eu não perguntei, Não, hein? mas não perguntou, mas Quase teve vontade. perguntei. Então, acaba que o doce, como é muito meu dia a dia, na viagem tem a ver com isso. Eu saio um pouco. Entendi. Agora, eu vejo. É isso. É claro que, mesmo eu não querendo, a minha mente e o meu ser é programado para isso. Então, eu olho, eu vejo, a referência acontece na minha Não tem cabeça. jeito. Né? E não, talvez, eu acho que, por eu ser uma pessoa muito criativa, isso eu sou, eu tenho uma capacidade criativa que eu acho bem legal, o que acontece é que eu vejo uma coisa ali, em vez de, não, vou olhar de perto, não, aquilo vira para mim só um insightzinho. E aí depois eu volto e ponho isso no trabalho. Então, como é que funciona isso? Essa coisa de captar durante a viagem, ter uma sacada, essas experiências fora do Brasil influenciam uma criação sua. Como é que é esse processo? É muito maluco, Sheila, porque eu acho que a criação, eu falo muito disso, porque eu fui, né, conhecida como ser, eu criei algumas coisas que foram bem importantes na confeitaria brasileira, e aí, eu acho que, assim, primeiro eu acho que existe o inconsciente coletivo, eu acho que é uma nuvem, vamos falar em termos modernos, tem uma nuvem de ideias. E eu acho que as pessoas criativas são catalisadores disso. Eu me sinto uma pessoa que eu sou catalisadora, como se fosse uma médium, que eu consigo entender que existe uma coisa acontecendo. Junto com isso, você tem que ter coragem, né, de falar, putz, eu vi um negócio ali, eu acho que isso funciona aqui, e saber adaptar. Então, juntar tudo isso, né? Então, toda vez que eu volto de viagem, eu tenho sempre um caderninho. Você escreve? Sempre. Eu amo caderninho, amo. E aí, eu escrevo o que eu mais vi de relativo à comida, por exemplo. Se eu começo a passear, eu fui agora para Califórnia. 1, 2, no terceiro que eu vi, que era mel com especiarias e ice coffee, muito. No terceiro dia que eu vi a mesma coisa, eu vou lá e anoto. Falo, isso é uma tendência. Isso é um movimento. Eu nunca tinha visto. Não posso ignorar isso, né? Eu não vou ignorar, eu vou anotar. E aí, em algum momento, eu tô aqui, e aí, nossa, precisa criar uma sobremesa para um restaurante, ou precisa criar um ovo de Páscoa diferente. Aí aquilo tá ali. Putz, lembra o café gelado que eu vi tanto na viagem e tal? E se eu fizer? Então, é meio isso. Eu acho que você tem que ter uma... o que eu trabalho, né, que é um ofício, não é nada demais, é cozinha, gente. Tem um pouco de alquimia, de mistura. Eu acho que a gente tem que ter um grande catálogo. E o que eu faço é isso, eu vou colocando as coisas aqui pra dentro. E sou muito ligada, por isso acho que sou catalisadora. Eu sou muito ligada, agora começou uma novela nova. Eu tenho que acompanhar, porque ao acompanhar o que está acontecendo na novela, eu vejo tendência. Aí eu junto isso com uma coisa que eu vi numa viagem, com a minha expertise de fazer chocolate, nasce. É maluco, né? Não, mas é muito legal, né? E assim, gente, assim como uma viagem pode despertar tudo isso, despertar insights, despertar ideias, né, revelar novos sabores inesperados, a tecnologia também pode fazer isso. A tecnologia pode ser uma grande fonte de inspiração, de transformação para os negócios, por exemplo. A Enkel é uma consultoria de tecnologia que apoia empresas que querem inovar, que querem evoluir. Eles trabalham com cloud, automação, dados, inteligência artificial para transformar ideias em
soluções reais com mais agilidade e mais eficiência. Quer saber como a tecnologia pode influenciar e impulsionar o seu negócio? Acesse lá enkel.cloud e aí você fala com os especialistas da Enkel. Tá vendo? Olha Boas aí. ideias, boas soluções, insights e aí pronto. Novos sabores, Já falou novidades. de nuvem aqui, vamos Exato. embora. Não, e se Pronto. põe a tecnologia. Gente, se a tecnologia ajuda. Eu, por exemplo, sou esquecida. Maravilhoso. Ajuda Você muito, fala né? ali com a tecnologia, ela vai ajudando a gente. Você falou de Califórnia, né? Estados Unidos. Você já viajou o mundo inteiro, você não procura a culinária, mas você está lá presente em todas as culinárias do mundo. O que é os Estados Unidos em relação à confeitaria? Os Estados Unidos é muito mais parecido com o Brasil do que a gente imagina. Os Estados Unidos tem, assim, eu acho que os sabores americanos, o gosto cru da coisa, que eu dizendo, é um pouco diferente. Então tem menos açúcar, tem um pouco mais de gordura. A gente adora um açúcar, né? Exato. A gente Brasileiro, adora mais açúcar, né? Sim. Uhum. E tudo bem. Sim, é sim. Cultural e tá ótimo. Acho que a gente tá certo, o mundo tá errado, mas tudo bem, Obrigada, é isso. Sheila. Finalmente. Viva o açúcar, vamos lá. Viva! E o que o americano tem muito parecido com o brasileiro é a indulgência. Americano gosta de indulgência, brasileiro também. E eu uso muito como referência, muito infinito mais do que francês, do que austríaco. Tem confeitarias muito mais elegantes e Claro. nobres e técnicas, mas a confeitaria americana ou o aspecto do doce americano. Então é isso. Talvez a técnica não seja a mesma, o ingrediente seja diferente, mas o aspecto do doce americano é o aspecto que o brasileiro gosta. Então, muita coisa de novo, tem que adaptar, né? O que eu acho que a gente estava falando aqui de tecnologia, hoje eu pego aqui, se eu quiser, eu falei do Pralu, eu pego a receita dele aqui, né? Ou eu pego o que eu quiser né? Hoje, através da tecnologia. Mas a gente precisa saber adaptar. O que eu acho que é um erro. E isso eu falo não só quando você pega uma ideia de fora, mas também quando você pega uma tendência nacional. Né? Bolo de churros. Esse eu amo falar, porque aconteceu... Vocês lembram? Nossa, era uma febre bolo de churros. Tudo era churros. Uhum. Cara, a maioria dos profissionais, no lugar de criarem uma história, entendendo que churros era uma tendência, não, era só copiar o mesmo processo. Que é o que não pode fazer. Eu não posso pegar um bolo americano. Eu fiz com os cupcakes uma coisa que foi muito legal. Eu lancei... Agora eu tô com o mundo dos bolos, mas eu tive o mundo dos cupcakes também, um Vamos livro. mostrar um pouquinho Mostra, o livro? mostra. Ai, tá Olha tão lá. Eu acho legal, né? Não bonito. sei se dá pra ver direitinho, mas aí depois aí, ó. Dá, ele é O mundo muito dos colorido. bolos. Esse Não é legal? Novo bebê. Novo bebê. Parabéns. É seu Esse esse, é meu, é seu. Iba! E pro- Obrigada. Olha lá, ó. E o seu é o óculos, ó. Hoje pode. Ótimo. Olha aí, ó. Um óculos aqui, né? Eu já estava na Posso fazer o confeitaria. programa assim ou não? Pode, hoje pode. Quando eu fui... Estou na confeitaria há muitos anos. E antes, durante uns 15, 10 anos, de 23 que são, né, até agora, eu fazia muito evento. Então, casamento, batizado, eventos sociais. E eu tentei algumas vezes fazer cupcake. Porque, gente, cupcake é a coisa mais bonitinha. É fofo. É fofo, combina com tudo. Você faz masculino, feminino, pra bebê, pra velho, pra criança, pra funeral. Em tudo Cabe cabe em qualquer cupcake. lugar, né? E eu não entendia que não pegava. Não pegava. Aí fui pra Nova York. Magnolia tava bombando. Era o auge dos cupcakes lá. Então, Quinta Avenida, no Magnolia Bakery, tinha fila na porta. Eu muito cara de pau. Isso eu sou, muito cara de pau. Fiquei lá. Aí fui conversar com ele. Falei, escuta, eu sou doceira no Brasil e tal, eu não posso ficar ajudando aí. Fiquei, mas tarde, ajudando na confeitaria. Entrei, botei um boné e fui pra cozinha. Entendi a beleza, o banarã, só que era creme de manteiga. Não adianta você fazer buttercream, não dá no Brasil, ninguém aguenta. Os sabores eram muito diferentes. Chego aqui, troco o buttercream por brigadeiro. Pronto. Bombou. E aí Arrasou. eu fiz um estouro com o cupcake. Mas, cara, olha, eu não sou nada, eu só adaptei. Regionalizou. É isso, regionalização. É isso aí. É isso. Você pode trazer. É igual pagar um imposto. Você não tem que pagar um imposto? É isso. Você importa as coisas, mas precisa fazer ela virar brasileira, né?
E quando você fala de tendências, quando você viaja, que é possível sacar movimentos que têm acontecido em várias partes. O pistache vem de onde, gente? O pistache teve o ano do pistache. tá Foi acontecendo? 2024, o ano do pistache. E não passou ainda, Não, tá? não ainda passou. não. E eu já sei o próximo, tá? Queremos isso é saber. importante, lógico. hein? Tá, Olha. cereja. Cereja? Eu acho super prático, porque o brasileiro põe na moda coisas que não tem no Brasil, né? Pistache, cereja, bem fácil Ó, pra gente. 2025 é o ano da cereja, então. É hein? o Olha ano aí, da ó, cereja, Em primeira pode- mão no Conexão É, Viagem. sim. É o que a gente tem ouvido, pelo menos em todos os forecasts aí Tá. de tendências. O pistache, na verdade, ele tem muito a ver com a coisa da ostentação. O pistache vem um pouco, na minha opinião, tá? Não é a certeza absoluta, mas o pistache vem desses vídeos virais, dos chefes fazendo coisas enormes. Não sei se vocês já viram isso. Vocês não devem seguir, né? Confeitaria. Mas aí tem uns chefes que fazem umas massas do tamanho dessa mesa e tal. E tem muita coisa do Oriente Médio. Que vem muita coisa do Oriente Médio. Então, na minha opinião, vem daí. Tá. A história do pistache. E também porque é novo, né? Porque isso é diferente. Nunca o pistache tinha sido protagonista, né? E as pessoas estão nessa. Tem que ser novo. Por que tem que ser novo? Porque pudim é tão bom. Pudim, brigadeiro. Poxa Brigadeiro, né? brigadeiro, leite condensado com Nescau e manteiga, cara. Não tem Aí erro. tem que inventar. E isso é uma coisa que me cansa um pouquinho. Tem que dar essa... Mas faz parte do jogo. Faz parte, É. faz parte. Né? E a gente falou de referência de confeitaria no Brasil e nos Estados Unidos, né? E se a gente pegar a França e Itália, porque são referências nisso, né? Qual que é a diferença? Como é que eles tratam o doce? Qual que é a tua visão em relação à França e à Itália, por exemplo, em relação ao Brasil e Estados Unidos? É bem diferente. O italiano é a simplicidade no processo com o auge no sabor. Eu estudei na Itália, confeitaria também, eu fiz alguns cursos. E é o seguinte, a torta de frutas dele não tem nada demais, mas é assim, a melhor farinha com a melhor manteiga, o creme melhor do planeta, com as frutas mais perfeitas da estação por cima. Não tem nem decoração. Tá, É bruto É o bom. negócio. É bom, Mas não é é bom, bonito, né? né? mas é muito bom. A massa é sempre boa, né? Tudo é bom. A massa vai estar lá na boca, o creme envelopa, a fruta dá acidez. Não tem o que fazer. O francês é o quadradão. O francês, ele tem um super mérito, faz uma confeitaria maravilhosa, muito de origem também austro-húngara, tem ali uma coisa. O francês, ele é da técnica e ele é da perfeição e do minimalismo. É completamente diferente, né? Então, é tudo menor, é tudo muito caprichadinho. Mas o francês não tem hábito de comer doce, de sobremesa. Eu fiz agora um trabalho, foi muito interessante, para um restaurante que vai ter... no Dia das Mães, eu vou assinar a sobremesa. E é um restaurante que serve comida francesa. Não posso contar ainda? Não? Pode. O Pode. L'Entrecôte de Paris. Entrecô de Paris. Delícia, Que Bom, gostoso. hein? Convidarei vocês para ir. Ó, Eba. iremos. Anota pra gente convidar, hein, Alice, pra não esquecer. Porque aí eu convido e depois esse convite não chega nunca lá. Não esquece não, hein? E Não aí... convida pra educação que a gente vai. Esse é eu o sei, problema, eu sei. entendeu? Não, o problema é que eu convido e eu esqueço. É só isso. É. Aí, me chamaram pra fazer a sobremesa do Dia das Mães. Eu tenho muito essa coisa do comfort, né? Da comida de alma. Eu não sou... Nunca faria um 1000 folhas. Eu acho que 1000 folhas é uma coisa que te atormenta a cabeça. Tem um momento de comer 1000 folhas. 1000 folhas atormenta a cabeça, Sheila. Pensa assim, ó. Por quebrar tudo? Por fazer Porque aquela faz sujeira muito barulho toda? na, Difícil na de cabeça. comer. Não, não Tudo é que é isso. lado. Te atormenta, todo ótimo. Não, eu tenho uma teoria de comida muito interessante. É. Porque tem coisa que você come e que te conforta. Textura tem tudo a ver com isso. Harmonia de sabor. Tem comida que te provoca, que te deixa... Você fala, cara, eu tô bolando agora, que eu comi esse 1000 folhas que estralou na minha cabeça, entendeu? Muito bom. É. Nunca vou olhar para Sei. 1000 folhas como eu olhei antes. Gostei. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Mas quando a próxima vez que vocês comerem uma coisa muito crocante... Mas isso é uma coisa francesa? É por isso que você tá falando do meu Não, fone? Não, nada a nada ver. disso. Não. Ah, tá. Tô só falando que eu sou conhecida por fazer doces confortáveis. Ah, é verdade. E aí... E coisa de mãe, de casa. Eu falei, bom, eu quero fazer uma sobremesa que seja uma sobremesa de casa. Eu não quero fazer um 1000 folhas ou sei lá, uma coisa. E eu fui conversar. Eu conversei com 3 franceses que eu tenho proximidade. Eu falei, escuta, na sua casa, Celine, que é super francesinha, aí conversa. E ela falei, me conta, assim, quando, no domingo, na casa da sua mãe,
O que tinha de sobremesa? Ah, a gente sai, vai na patisserie, escolhe uns entremesinhos e leva para casa. Madeleines e macarrons. E não tem esse hábito. É tudo chique, é tudo muito gostoso, muito cuidadinho, minimalista. Mas não tem conforto da casa, não tem. O italiano tem. Uhum. O brasileiro, mais ainda. Né? Então, eu acho que tem muita nuance, né? Quando a gente fala em cultura e comida, né? Muita mistura. O francês faz coisas maravilhosas em casa de salgado. Todo mundo cozinha maravilhosamente bem, mas ninguém faz doce. Zero. Zero. Não existe. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Pelo menos. Não é que não existe, né? Mas muitos não. Eu tô curioso pra saber que doce vai ser esse no Dia das Mães, hein? Esse eu não vou contar. Esse não Tá bom, estraga a tudo bem. surpresa. Ainda não foi divulgado. Tá sendo concebido Já ainda. foi, já nasceu. Já foi? Já nasceu? Lindo, eu conto depois pra vocês. Tá Boa. bom. Qual foi o doce que você experimentou em viagem, que mais te marcou, que você gostou e onde foi? Bom, eu tenho os sfogliatelli e cannoli na Itália. Eu tenho um problema seríssimo. Apesar de ser uma pessoa... Agora eles vão falar que eu sou louca. Mas... O doce que eu mais gosto é perturbador demais. Chama sfogliatelli. Sfogliatella, né? Que é uma massa folhada muito dura. Não desmancha na boca. Ela é perturbadora. Você gosta, o teu preferido é um perturbador. Pois é. Mas não dá pra comer qualquer dia. Você entendeu? Ah, tá. Sim. É isso que o perturbador é isso. Tem o dia certo pra Tem comer. um dia que você quer ser perturbado, tem dia que não. Que é muito engraçado porque é completamente diferente de todas as outras coisas que eu gosto. Não tem nada a ver com sfogliatella, mas é a coisa que eu mais gosto. Então é uma massa folhada bem dura, em formato de triângulo, com recheio de ricota e frutas cristalizadas. Um toquezinho de limão e tal. Eu sou fanática. De fato, é o doce que eu saio de casa. O único doce que eu saio de casa para comprar. Tem um lugar aqui em São Paulo que eu gosto só apenas. Pode fazer propaganda se quiser. É fica à vontade. o Il Pastaio, que é na Santos. Eu morei lá até os 12 anos de idade, perto. Aí fui embora, vou lá sei lá, uma vez por mês eu vou. E agora eu vou morar lá. Meio quarteirão, tô um pouco preocupada, mas tudo bem. E aí, eu fui comer na Itália, e isso pra mim... Teve um específico, tiveram dois. Então, foi uma sfogliatella em Veneza, sozinha. Falei tchau para as pessoas que eu tava. Falei tchau, eu vou atrás desse... Não lembro, tá? Pra ser marcado, sorry. Puxa vida. Me despiate. Tá. E outro que foi um cannoli na Sicília, que também foi muito marcante. Porque eu sou a louca dessa coisa da ricota. Eu gosto de brigadeiro e bolo de coisas doce pra caramba, Sim. mas esses são perturbadores e pouco doces, mas são os que eu adoro. Que legal. Que contradição boa. Eu gosto de bolo de coco, brigadeiro. Mas eu também. É bom. Mas pra mim, tendo açúcar, quase tudo, tá? Apesar de que eu tenho comido pouco, porque cansa. Graças a Deus, depois de quase 30 anos na cozinha, eu cansei de comer doce. Isso é muito bom. Nada, menina. É bom. Oxe. Não, é bom, porque tem muito doce. Você sendo uma confeiteira e viajando o mundo e conhecendo várias confeitarias, dá pra atrelar que conhecendo um doce daquele lugar você consegue conhecer a cultura do povo? Tem essa associação, né? Eu acho que sim. Não o doce, né? Não o doce em si, né, mas a mas- comida muito. Eu acho que demais, assim. Tem muito a característica, né? Você vê se é frio ou quente, se as pessoas elas comem mais sozinhas ou se elas comem em grupo. Tudo isso dá pra ver através da comida. A comida, eu acho que ela É um norteador, né? é muito norteador da cultura e de uma história. E aí a gente pode ir ainda mais longe, né? Porque ainda tem a coisa da família, que é muito legal, né? Porque cada família tem uma história. Eu falei de alguma coisa esses dias que eu falei, nossa, mas... não, era um cheiro. Mas é muito parecido. Eu passei um óleo de banho hoje. Eu saí com a minha mãe. E aí eu passei com ela em casa pra tomar um banho e vir pra cá. Falei, mãe, vamos comigo. E aí eu passei um óleo de banho que ela usa da vida inteira. E que há muitos anos eu não comprava e comprei. Quando eu passei, a minha mãe na minha frente, falei, nossa,
essa memória afetiva. E a comida tem isso. É. Você dá uma garfada, às vezes, o bolo de coco tem isso, Tem. né? Você Ele dá te uma leva a garfada, lugares, ambientes, né? o colo da sua mãe, A história. ou a história da sua família, né? Então, por que esse prato, né? Minha família come capelete em brodo no dia 25 de dezembro. Então, assim, você fala, cara, 40 graus, as pessoas comendo a gente ali na sopinha. Mas tem uma história, e aí quando Tem uma isso, tradição por exato, trás. e a cultura, é a cultura daquela família, Uhum. né? Então, isso eu acho muito importante. Para quem ama doces e quer viajar pensando nisso, tem alguma cidade ou algumas cidades que você pensa assim que são não obrigatórias, mas que seriam legais de se conhecer ou confeitarias específicas para conhecer? Ó, vai em tal lugar porque vale a pena. Olha, confeitaria não vou lembrar, Tá. porque eu não sou boa de nome, mas certamente Paris, certamente. Certamente Viena. Viena é muito rico também. E Bruges, né? Bruxelas, chocolate. O chocolate na Bélgica tem um borogodó que não tem nada a ver com o cacau, mas com a tecnologia que eles usam. Eu acho que esses 3 lugares são meio obrigatórios. E para quem puder ir um pouquinho mais longe, o Japão. O Japão tem uma relação com doce completamente diferente. Primeiro, uma coisa que a gente não... Eu fui descobrir lá, que o doce português tem origem no doce japonês. Não sabia disso. Exato. Olha só. O alfenim, bala de coco, Aham. que é alfenim, que é uma coisa portuguesa que veio parar no Brasil, é de origem japonesa. Caramba. Só que diferente da gente, que bala de coco é outro problema na minha vida. Eu pego um pacote de bala de coco, boto aqui como sem parar. Que nem se fosse pipoca. Exato. O japonês come Uma. meia, que ela é desse tamanhozinho assim, ó, antes de tomar o chá. E acabou. Né? Essa é a Até nisso grande... eles são disciplinados, né? Não, eles são demais. E tem muito do doce português que vem do Japão. E o Japão tem uma coisa com alimento de maneira geral. Mas eu fiquei impressionada, porque eu nunca gostei de doce japonês aqui no Brasil. Ah, eu também não. Sempre achei O meio doce é sem aquele graça. doce de feijão. Esse de feijão, Esse de feijão? eu lembro. 1999, 2000, abriu uma confeitaria, padaria famosa na Liberdade. Eu fui lá. Vi um doce cor-de-rosa. É que eles são bonitos, né? Não, lindo. Ele parecia brilhante. Eu falei, nossa, sabe aquele fondant de açúcar? Aham. Falei, nossa, tem um fondant rosa em cima. Mordi o doce, parecia que eu tava mordendo meu braço. Textura. Borrachudo. Não. Não combina. Só que não combina no Brasil, que tem... Aí eu fui pro Japão. Dentre outras coisas, eu vi muito sobre comida. Dentre algumas coisas que eu vi lá, eu fui no Turaya, que é a confeitaria onde o imperador manda fazer os doces dele, a mais tradicional do Japão. Tomar um chá, fazer a cerimônia do chá. Não é aquela coisa, mas assim, a refeição chá. E lá, com o chá certo, o doce a coisa toda junta fez um sentido tão maravilhoso que foi... Pra mim foi uma coisa, sabe, de uma revelação que você fala, cara, funciona. Mas é lá, quer dizer, tem um contexto, né? E aí volta pro que você me perguntou antes, né? A comida do lugar, ou o doce do lugar, ele tem um contexto. Claro. Não adianta você achar que você vai comer o doce do Toraiá. Pode até mandar trazer. Não é a mesma coisa. A Que cara, experiência... aquilo que você falou, não regionalizou, né? Pegou, Exato. simplesmente copiou aqui, né? Ou até... Quem nunca, né, minha gente? Bom, eu não posso falar o que eu já trouxe na mala de comida. Era isso que eu queria saber, gente. Se você traz esses ingredientes O quê? na mala. Eu trago alho. Trouxe alho. Toda vez que eu vou pra Itália, eu trago alho na minha bolsa. Eu trago manteiga. Baunilha, todos os tipos, mas aí tudo bem que é industrializado. Mas assim, eu fico em Airbnb, Aham. certo? Certo. Sim. Você precisa comprar, né? Preciso ir ao supermercado. Não vai desperdiçar, né, gente? Exato. Traz. Tudo. Panela, já Uma comprei. licença poética na Receita Federal, eu acho. ali na Receita Anvisa, Federal, né? que não me ouça. Espero. Eu quero que O o Conexão aeroporto, tenha área restrita. muitos ouvintes, menos Polícia Federal. Eu já trouxe coisas, assim, muito interessantes. Porque, por exemplo, às vezes eu vou... Nessa viagem da Itália com os meus pais, todo Airbnb que eu vou, diz que tem panela, faca e tal. Só que não tem, né? Você leva os seus? Não, eu Não? compro lá.
Ah, Já você aproveita compra e tudo traz lá. de volta. Ah, Eu compro panela, Danada. dependendo. Compro faca. Compro as coisinhas pra ter. batedeira, liquidificador, super tranquilo voltar com tudo Volta uma isso. cozinha nem aí. dentro das Imagina. malas. Não, eu volto, eu tenho umas. É meio maluco, assim, eu trago ingrediente, né? Sei lá, eu trago o milho da pipoca americano, cara. É outro milho, vocês sabiam? Não. A pipoca americana, ela fica toda redondinha. A pipoca brasileira, ela tem o núcleo e as. Parece um dentinho, assim, não Aham, tem? é. E a americana é toda redonda, repare. Gente, um saquinho de milho. Não vai fazer mal, Coisinha. né? Tem que trazer. Coisinha, Tem que Pô, tá aí, trazer. vou trazer milho a próxima vez, hein? Traga. Nunca reparei nisso. Não, é Ela é Carole maravilhoso. Crema, tá? É, então. Ela até Maravilhoso. passa, Vivendo e você, aprendendo. eu já não sei. Eu trago muitas coisas. Você já foi barrado alguma vez? Já teve algum problema com isso? Não, Nada, graças né? a- por Na enquanto. próxima, Até esse acho que vai ter um podcast, né? problema. Por enquanto, a próxima eu vou Meu de chapéu Deus. e óculos pro aeroporto Isso. para não ser reconhecida. Gente, pode fazer um convite aqui Deve. para quem nos acompanha, porque quando a gente viaja assim, é importante ter uma preocupação que é importante, né? Que é com moeda, gente, com moeda estrangeira. Isso não pode ser uma preocupação, tem que ser uma solução. Então, quero convidar aqui todos vocês a conhecerem a conta global na Travelex Confidence. Com ela dá para carregar com até 6 moedas estrangeiras, pagar suas despesas no exterior, numa boa, com segurança, com comodidade, que é super importante. Ela está disponível no dólar americano, dólar canadense, australiano, libra, euro, iene e o cartão virtual. Olha que coisa boa, é bandeira Visa, porque Visa é aceito no mundo todo. Para abrir a conta é super simples, é só você baixar o aplicativo Confidence Câmbio, clica no botão Conta Global e pronto. Não tem taxa de abertura, nem de manutenção, é numa boa, só o IOF ali para carregar é apenas de 1,1%, mas é muita economia para você, então faça o convite para que você venha para Travelex Confidence, maior grupo de câmbio do Brasil. Eu vou fazer o meu. Eu não tenho ainda. É uma boa, né? Eu viajei com dinheiro, não dá mais, tá, não, gente? não faz Mas é mais uma dica, sentido, você né? você usa o cupom chamado Conexão, na hora de comprar você tem desconto. Sem desconto, verdade. Um desconto bom, viu? É. Anota Depois aí. eu a gente te manda. Anota aí. Alguém escreve. Voltando para o Brasil, Carol, você acha que no Brasil tem espaço para inovação ainda? Ou a gente fica muito travado no tradicional? Não, tem muito espaço para inovação. O Brasil não olha para as suas coisas, né? O Brasil olha para o vizinho. Vide o pistache, não é mesmo? A cereja. A cereja. Isso. Frutas vermelhas vende infinitamente mais do que maracujá, por exemplo. É mesmo, é? Muito, mas infinito. Qualquer coisa com frutas vermelhas vende mais que maracujá. Então, é uma pena. Eu não estou nem falando de bacuri, enfim, frutas mais exóticas, mas assim, abacaxi, maracujá. Frutas amarelas, gente. Tão gostoso. Mistura abacaxi, banana, maracujá e manga. Dá um pau no morango, mirtilo, nananã. E todo mundo só quer frutas vermelhas. E todo mundo só quer frutas vermelhas. Então, eu acho que o Brasil ainda está engatinhando. Eu, assim, eu tô na gastronomia desde 90, aqui no Brasil, desde 97. E estamos assistindo a gastronomia brasileira nascer e acontecer. Então, eu acho que a gente está muito ainda bebê, falando em cultura gastronômica. Também porque é um país muito grande, a gente também tem pouca troca, né? Agora, tem muita coisa bacana. Eu acho que o Brasil tem muito a evoluir. Mas é isso. E eu não posso nem falar dos colegas, né? Dos chefes, porque a questão é o nosso público. É educar o público, que começou a comer direito, ou não direito, pelo amor de Deus, refraseando, a gente teve a nossa abertura de mercado e começou a comer coisas diferentes, gente, tem 40 anos. É muito pouco tempo, né? É muito pouco tempo. Então, até que você tenha uma cultura alimentar, que as pessoas entendam. E educar o paladar mesmo, né? Para Exatamente. esses sabores, para essas descobertas, para valorização desses sabores, né? É muito. Eu não sei, a Sheila não tem filhos. Você tem filhos? Eu tenho filho. Tem uma filha. Que idade ela tem? Tem 8 anos. 8 anos. Com certeza, o seu filho come infinitamente melhor e tem uma referência já de comida infinitamente maior que a sua. Com certeza. Mesmo a sua, com a sua idade, que eu não sei, sendo o pai dele. Por quê? Porque ele já nasceu aí. Então, a gente tem que ter aí umas 2 gerações
Pra frente, para né? frente para acontecer um pouco mais isso. É. É muito novo, é muito novo. Eu tava Experimentando, né? É. Experimentando, Provando saboreando coisas as diferentes, né? coisas. exato, tendo acesso, porque o que a gente não tinha era acesso. Não só nós, né? O mundo Sim, era claro. Ninguém tinha, né? outro, né? Então, acho que hoje o acesso, que eu falo, a cultura ou a alimentação tem a ver com comida, tem a ver com como tudo, né? Como é que chama, gente? A pessoa. Caixinha de informações, né? Você tem ali o seu banquinho de dados. Sim, é o nosso Seu repertório, repertório, o nosso Sabores, repertório é. gastronômico de paladar, né? De formação mesmo. A gente não tem. Aqui no Brasil, você enxerga algum lugar, um estado, uma cidade, enfim, onde é possível ainda explorar mais isso, novos sabores, ou mesmo explorar doces regionais? Eu estou perguntando isso porque quando a gente fala disso, a gente sempre ouve de muitos convidados sobre a culinária do norte É. do país. Principalmente Mas o em Pará, relação né? a Falam doces, muito do Pará. Belém, Muito do Pará. tal, Manaus. Em relação a doces, como é Então, que é? O que tem no norte é a floresta amazônica, que acho que ninguém sabe o que tem lá. Tem Aham. muita Tem muita coisa lá, né? Então, claro que é o lugar aonde iremos descobrir mais coisas. Ali é óbvio, é o lugar. Agora, todo o Brasil tem coisas diferentes. Eu acho que a gente tem ingredientes em todos os lugares e culturas muito diferentes em todos os lugares. Então, eu não vejo só o norte. Eu vejo todo o Brasil, cada bioma com o seu ingrediente ou a sua cultura mesmo, colocando isso. Agora, o que eu acho que precisa é coragem para assumir. Isso é doce brasileiro. Porque isso é uma outra coisa que não acontece, né? É muito mais... Mesma coisa que as frutas vermelhas são mais valorizadas do que as amarelas, um macarrão É mais valorizado. é mais valorizado do que um quebra-queixo. E o quebra-queixo tem um valor maravilhoso, né? Então, é isso. Ainda existe no Brasil, voltando para a coisa de que é muito novo tudo isso, é um deslumbramento. Então, a gente ainda tem na cultura gastronômica um deslumbramento com o que é diferente. Por quê? Porque a gente não conhece. Daqui a pouco, quando ficar normal, tem coisa que já ficou normal. A gente tem, sei lá, risoto. Vocês lembram, né? Pelo amor de Deus, que a gente comeu risoto. Você não comeu muito risoto? Eu comi muito risoto. Sim. Eu fazia muito risoto. Tudo que Tudo tinha... era risoto. Risoto de tudo que era jeito e tudo que era gosto, né? Era risoto no aniversário, no casamento, buffet de risoto, era um raio de risoto. Agora, a gente já entendeu, parece que... Gente, vai ter risoto para sempre. Não precisa comer tudo nesses 2 anos. O risoto segue sendo feito, mas com muito menos quantidade. Aí você olha para outras coisas, outros arrozes, outros, né? Então, eu acho que a questão do brasileiro ainda, que é isso, essa cultura gastronômica está sendo formada, é que ainda tem um deslumbramento. Ai, o macarrão. Agora o macarrão chegou nas padarias. Pois é. Então, ele está começando a ficar normal. Daqui a pouco ele não vai mais ter graça. Gente, mas doce de leite é tão melhor, gente. Então. Ai, sabe? Ah, Quando a gente Nutella, vai né, tra- gente? Pelo amor de Quando a gente vai Deus. trazer cuca para São Paulo. Não Pois tem é, cuca em então, São Paulo. olha, Não é, a né? cuca, Goiabada, que é maravilhosa. doce de Nossa. goiabada. Os doces de Minas, a gente fala do... Cara, Isso, Minas pega é um os escândalo, né? tachos, os doces de tachos, Nossa, os uma doces delícia. de fruta, o doce de leite, né? Que é melhor do que o argentino, é melhor do que qualquer outra coisa. Então, é isso. Eu acho que tem que maturar um pouquinho nossa... E mesmo estando em processo de maturação, a gente tem uma identidade fora do país. A gringaiada olha pra gente e fala, ó, o Brasil tem essa referência. Feijoada, Não tem uma referência na não parte tem, de, não, de de doce, confeitaria. Nada ainda. nada. Chegaremos lá, hein? Não tem. E o que tem, tiveram Eles histórias... acham doce também, né? O nosso doce muito doce. Então, mas é o jeito que é apresentado, sabe? Ah, é? Eu não sei. Agora eu vou falar não do que eu conheço de experiência, mas um pouco de achismo e um pouco de birra. Com muito amor. Mas assim, eu lembro, sei lá, o Jamie Oliver. Pegaram o Jamie Oliver e deram pro Jamie Oliver um brigadeiro e um quindim de uma, sei lá, de uma padaria X. Entendeu? E aí, o cara meteu a boca no... Errar a escolha feio, né? É isso. Então, assim, também tem isso. Como é que a gente se apresenta? Porque aí isso é uma outra coisa que é importante, né? Como é que você se apresenta pro mundo?
enquanto brasileiro, não é com o brigadeiro da padaria, né? Pode ser brigadeiro? Pode, mas é um brigadeiro pequenininho, passado num granulado que não é de gordura, que é de chocolate, né? Então, de repente, passa num brigadeiro tradicional, mas passa num chocolate mais amargo. Quer dizer, existe. Tem que ter um cuidado, óbvio, né? Tem que ter cuidado. É. É isso. Né? Se vier um gringo, eu vou apresentar para esse gringo coisas minhas, mas que fazem sentido. Eu não vou. Sei lá. Tá, o mas quê. aí, por exemplo, no cruzeiro para 5.000 pessoas, o Amar. bolo de coco. Um bolo de Tinha coco. gringo? Tinha, muito. Se adaptou a receita para isso? Não, Se mas manteve eu do pus jeito que fruta. é? Não, mas eu pus fruta. Além do coco. Era o bolo de coco com uma compota de frutas frescas. Pra, Para dar aquela equilibrada. e para virar uma sobremesa, E né? foi sucesso. Sucesso Não, absoluto. O bolo Graças de coco como não ser, sozinho né? já é um sucesso, a- né? Mas talvez os gringos, enquanto sobremesa, não entendam. É. É uma textura só. Uhum. Né? Uma coisa você sabe, eu vendo o bolo de coco, as pessoas sabem o que ele é. A hora que ele vira uma experiência, tem que ter textura, É. tem que ter temperatura, aí tem que ter a provocação. Aí tem que adaptar a situação, né? É. Muito bem, vamos para o nosso bate-volta? Bora lá, então. Bate-volta é assim, são perguntas curtas para respostas curtas, o que não é nosso forte, certo? Não, mas a a gente gente vai nunca tentar. É. De ninguém, então ufa. Vamos lá, ó. Mas tá passando muito rápido, não queria Tá ainda. mesmo, Tá. tem muita coisa. Quando começa isso, a gente sabe que vai acabar. Vai. Estamos Já na ficou- reta final Já agora. dá o quê? Uma tristeza. Ó, eu vou começar, mas talvez você já saiba a resposta. Confeitaria no mundo que você sonha visitar? A Índia. Uma confeitaria na Índia. Ah, não! Ah, eu não sei. Você não é pegada em confeitaria, que você já falou aqui, Não sei né? nome. Eu já falei alguma? Não, Não. você falou que não é dessas de ficar visitando Não sou, eu confeitaria nem no sei mundo. nome. Eu sou muito desligada. Tá bom, mas país então você quer conhecer a Índia, Eu quero né? conhecer a Índia. Eu quero comer os doces. O gulab jamun. Ai, é um doce tão legal. É? Indiano, eu morro de vontade de comer lá. E cozinhar na Índia, né? Cozinhar na Índia. É. Uma sobremesa de viagem que todo mundo deveria provar. Sfogliatella na Itália. Ó. Um ingrediente sem o qual você não vive. Manteiga e açúcar. E sal. País com a... Não, manteiga, açúcar e sal, gente. Tá valendo, tá valendo. Ovos, não? Não, ovo, ó, se eu tiver manteiga, açúcar e sal, sabe, largados e pelados? Tipo MacGyver da... Eu sou, meus amigos me chamam de MacGyver. na Olha aí, cozinha. ó. Eu, assim, ó, eu preciso de uma faca de chefe, um processador é importantíssimo, uma frigideira, que possa ir ao forno, açúcar, sal e manteiga. Me larga numa ilha deserta, essa ilha vai ter que ter um fogão para eu usar minha... e vai ter que ter tomada, mas tirando isso, Não é tão deserto assim, mas tá, a gente dá entendeu. para ficar para sempre. Tá bom. Muito Ovos, bom. não. Não, manteiga, Repetindo. manteiga, manteiga. Tá bom. País com a confeitaria mais criativa. Mais criativa? Ah, é o Japão. Japão. Um destino que surpreendeu pelo sabor. Cara, vou ter que falar o Japão de novo. Porque foi muito... Foi foda. Falar português claro, assim, É. ó. Foi muito lindo. O Japão no ranking, no top 3 do ranking das pessoas que vêm aqui. É, Todo mundo falou todo do mundo Japão. fala do Japão, Você já né? foi? Culinária. Não, eu sou doida pra ir. Aí eu vou com você. Vamos. Vamos. E você não vai nem precisar cozinhar. Não, eu cozinho. Eu só Se pensei deu nisso, bem, garoto. né? Vamos lá. Um aroma que te transporta direto para uma viagem. É lavanda. Lavanda. Lavanda, alfazema. Vou pra Itália, vou pra França. Sobremesas que exploram isso. Flores. Você curte? Desculpa te Imagina, interromper. vamos lá. Se- Me ocorreu agora. É muito difícil ficar bom. Dá pra então. ficar bom, mas tem que ser muita parcimônia. A lavanda eu amo na comida, com amêndoa. É mesmo? Combina muito. Mas tem que ser... Assim, a diferença, sabe, do veneno pro remédio? Eu sempre acho que eu tô tomando perfume. Então, mas é isso. Tem que ser muito... Eu adoro flor de laranjeira, acho muito bom também. Mas é isso, tem que saber usar. Tem que saber usar. É igual coentro. O doce que você gostaria de ter criado. Nossa, eu gostaria de ter criado o brigadeiro. Olha aí. Você criou o bolo de coco e tal. Brigadeiro de colher, ovo de colher. que Ovo agora de tá na colher, pasta. é isso aí, Mas isso aí. brigadeiro eu ia ficar bem feliz. O lugar que tem as melhores sobremesas Do mundo? do mundo. Na Itália. Na Itália. Tudo pra mim, pra comida, é na Itália. Pode me esquecer lá, Mas é, né? eu acho. Eles sabem fazer o negócio. E é tudo muito genuíno, né? É muito bom. É muito bom. Uma lembrança com gosto de viagem. Uma lembrança com gosto de viagem.
Cara, chocolate suíço. Eu sou fanática, tá? Por chocolate suíço. E tem uma coisa assim, toda vez que eu vou viajar, eu compro, porque o chocolate suíço aqui no Brasil não é chocolate Não é suíço. suíço. É marca suíça feita no Brasil. Uhum. Aí eu já cheguei no Duty Free, compro uma barra de chocolate. Não é nenhuma marca conhecida, Cayer, tem uns específicos que a gente acha. E eu já, no avião eu vou comendo. E aí, o chocolate suíço no avião é pra mim assim, estou de férias, estou Olha. viajando. É o gatilho que começa as E férias. uma vez perdi o voo por causa disso. Foi no Duty Free e perdeu o voo. É mesmo? Mas valeu a pena. Sobremesa brasileira que merecia virar tendência internacional. Quindim. Quindim, eu amo quindim. Quindim É bom, muito É uma das genial. melhores Verdade. sobremesas do mundo, é o quindim. Quindim é genial, quindim é bonito. Quindim é bom demais. Quindim é bom, quindim tem... Quindim é foda. Um destino doce e pouco óbvio. Doce pouco óbvio. Ai, que difícil. Eu acho que é a Áustria. Com aquelas Sachertorte que eles têm, uma torta. O Apfelstrudel tem... Agora, essa Sachertorte que vende em todo lugar, em Viena, na Áustria e tal, ela não é tão doce pro nosso paladar. Não, não Eu achei é. meio amarga. É amargo, é Eu falei, amargo. Ai, gente, eu doido por um brigadeiro, me vem isso. Pois, temos esse problema. Tá bom, Mas treinar melhor o paladar, né? Não, não é. E tá tudo bem. São só 40 anos, ó. Vai melhorar, vai melhorar. Sheila, tudo bem. A gente pode comer tudo o que a gente gosta, não tem problema. Isso aí, É, né? total. Uma combinação de sabores que você só descobriu viajando. Uma combinação de sabores que eu descobri viajando. Oh, God. Ai, gente. O problema é a memória, né, da pessoa. tudo bem. Doce de feijão. Não, eu acho que é o doce com chá no Japão de novo, mas aí eu tô achando que eu vou ficar muito repetitiva. Mas fica aí, daqui a pouco eu Tá bom, lembro. se lembrar, ótimo. Um item indispensável na sua bagagem. Na ida ou na volta? Na ida. Na ida primeiro, depois na volta. Na ida, eu acho que é um avental, que eu sempre levo também. Você leva avental em viagem? Eu levo. Sabe Isso por é quê? muito chique, gente. Não, é um Isso aventalzinho muito por coveira mesmo, né? Não, sabe por quê? Porque para não ter que lavar a roupa, né? É mais fácil lavar Faz o avental. sentido. É mais prático. Um avental é na ida. Tá. Na volta é baunilha no mundo inteiro. Alho. É manteiga, alho, Que legal. Não queijo. Trilha sonora que não pode faltar nas suas viagens. Tem isso pra você? Tem, eu gosto, sabe, um rock and roll, meio Iron Maiden, que tem uma coisa meio cavalaria. Temos um fotógrafo aqui que entendeu tudo. A camiseta dele entrega, né? Entregou total, é isso. Tem uma coisa boa, assim. E jazz alegre, não jazz down. Tem um jazz feliz. Um jazz feliz, pra mim, também é muito bom. De manhã, de férias. Olha, que sofisticada, né? Chique, Você né? achou? Eu Muito chique. achei sofisticada. Ai. Ser chefe confeiteira é? Muito gostoso. Oh, É muito bom. É doce. É doce. É muito gostoso. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, né? Então é até... Às vezes eu falo, gente, fica até meio chato, porque eu gosto. É muito legal, porque, assim, o doce... Comida todo mundo precisa comer, doce não. Doce você escolhe na festa, É como gente. você quer, né? Você Pois é. gosta. Quando que tem bolo? Nascimento, casamento, aniversário, Quando a gente comemoração. celebra, né? Quando a gente celebra. Então, é muito legal, é muito feliz fazer bolo. Ele é simbólico, né? Ele tem isso, é verdade. Bolo é só coisa boa. Que delícia. Bom é presente também. Bom é Vamos lá, presente também, porque é o Vamos que lá. temos sei. neste Olá. momento. É isso aí. A Hero Seguros é a nossa parceira desde o primeiro Conexão Viagem, uma das maiores empresas de seguro viagem do Brasil. E em parceria com a Conexão Viagem, ela te oferece 1 ano de seguro grátis para qualquer lugar que você for viajar do mundo. Você vai estar bem assistida, acesso às salas VIP, desconto no Duty Free e telemedicina do Einstein. Oh, meu Agora você Deus. precisa viajar. Irei para Chicago mês que vem. E depois Então, para Israel. já pode minha usar. filha tá morando em Israel. Menina, mas como é que você conta no final do programa que Eu você vai para esqueci. Israel, que tem doces incríveis, eu uma sei, gastronomia eu sei. maravilhosa. E sua filha tá morando lá? Minha filha tá lá. Onde? Em Tel Aviv? Ela tá fazendo um programa da comunidade, congregação, da CIP, do pessoal. Peraí que eu vou lembrar o nome. Tá muito difícil. Não, Não tem tá problema, não. ótimo.
não sei o que. Movimento Juvenil Judaico. Eu achei. Ela faz parte do Movimento Juvenil Judaico. Então, o programa de formação de liderança chama Shnat. E ela vai ficar agora esse ano todo. Então, ela está agora em Jerusalém, fica 4 meses lá na universidade. Depois 2 meses num kibbutz. Depois 3 meses em Tel Aviv. E depois o finalzinho em outro kibbutz. Que viagem linda! Linda, né? Oh, Então, agora vou ela para tá Chicago. com quantos anos? 18. 18. 18 para 19. Vai curtir muito, certamente, tá né? super feliz. Então. Então eu vou pra lá. Você já Olha foi? Já fui. Ah, Já Israel E é achei demais. uma Não, experiência Israel- incrível. Uma Israel baita de é uma outra viagem. coisa, que você fica arrepiado Isso. É assim da que hora eu que você descrevo. pisa Isso. até a hora que você vai embora. Eu falei, É. não é normal. Tem né? uma energia. atmosfera Ó, das religiões em Jerusalém, por exemplo, que é incrível. Tel Aviv também tem isso, mas por outro lado tem uma vida noturna, ela pulsa, Ela é tem um quente. jovem, tem as É. universidades, tem um poder criativo, é uma baita viagem. Né? Aí eu volto pra contar. Olha aí. Pronto, Vamos fazer a versão combinado, 2 porque aí. É Califórnia e Israel. E Chicago. E Chicago. Ah, Esse tá. ano são... Chicago e Israel. Chicago, Israel. Agora, Califórnia eu fui em janeiro. Ah, tá, é isso. Agora em maio eu vou pra Chicago. Chicago a trabalho, mas é bem legal, porque tem muita coisa que a gente faz legal também por lá. E depois A Israel próxima a gente esse faz ano. fora cozinhando. Pronto. Vamos. Fechou? É isso. Então pronto. Fechou. Carole Vai ter que Crema. levar o Thiago. Ah, pronto. Ah, né? Verdade. Vou pensar no seu caso, que você anda muito Tim Possato. Então, vou pensar. Valeu, se você Thiago. vai. Obrigado, hein? Tamo junto. Carole Crema, chefe confeiteira, apresentadora de TV. Nem deu tempo da gente falar de toda a sua experiência na apresentação de TV, de realities, mas sempre Band sendo um News sucesso FM. na Band News FM com Hoje Pode. Muito bom contar com você aqui. Ah, Uma meus delícia amores. de papo. Vamos fazer mais vezes isso. Vamos, só chamar. Obrigado, Tá Carol. bom? Manda a passagem que eu venho pra cá rapidinho. Olha aí, ó. Boa. Gente, a você muito obrigada pela companhia, pela audiência, agradecendo também aqui ao pessoal do Crosshost, esse estúdio que nos recebe, a Marcela Coimbra, que nos dirige e também a responsável pelo nosso roteiro, produção do Conexão Viagem, José Alves, que responde pelos nossos figurinos, a Cássia Avela, que toca aqui as nossas maquiagens e o cabelo também. E é isso, esqueci de alguém? Eu? De Rodrigo Possato, agradecendo ao Possato. Até a próxima. Obrigado, Sheila. Obrigado, Carole. Lembrando vocês, corre lá no YouTube, Conexão Viagem, clica no sininho, se inscreve. Toda quinta às 18 horas um episódio novo no ar. É isso, minha gente. Ó, um beijo grande e até o próximo Conexão Viagem.